Você sente inchaço? Eu sei que senti por muitos anos. Foi muito desconfortável. Parecia que quase tudo que eu comia senti como se estivesse grávido. E era muito difícil dormir, era difícil sugar constantemente meu estômago para tentar evitar que alguém sabe que eu estava realmente inchado. Então isso é o que você precisa saber sobre o inchaço. Há muitas causas diferentes para o inchaço, ok? Não apenas uma causa. Então vou examinar todas as causas. Mas há uma coisa muito simples que você pode fazer para identificar de onde vem, ok? Número 1. Dê uma olhada quando você começou a ficar inchado. Foi ontem? Foi hoje? A que horas você começou a ficar inchado? Então, o que você comeu antes de... Foi óbvio, tipo junk food, comida bobagem, comida processada, eram álcools de açúcar. Digamos que você começou a dieta cetogênica e comeu um pouco. Não sei, xilitol, eritritol ou manitol, tanto faz. Então, isso criou o inchaço, porque isso era novo. Ou você viu em um dos meus vídeos que eu recomendei consumir 7 a 10 xícaras de salada e agora você está inchando, ok? Ou foi aquele vegetal crucífero que você normalmente não consome, então você começa a ficar inchado, ou talvez fosse um laticínio. Essa é uma causa comum de inchaço. Ou você comprou um lanche cetônico, uma barra cetônica, que continha fibra de milho, por exemplo, que era um ingrediente novo que você adicionou à sua dieta e agora está grávida. Bem, adivinhe, está cheio, inchado. Tudo que você precisa fazer é evitar essa coisa e você não vai inchar mais. Ou, tipo, na prática, tive uma senhora que entrou e disse que estou inchada, como se estivesse grávida. Então ela veio no dia seguinte e adivinha o que ela estava? Estava grávida. Então você está inchado. Pode ser que você está grávida, mas é muito simplesmente... Descubra quando você está inchando, que você introduziu de novo. E evite essa coisa. Mas digamos que você tem inchaço. Algo que você possa fazer para se livrar do inchaço? Sim. Então, se esse é o lado direito da parte inferior da caixa torácica e esse é o seu lado esquerdo, assim, você simplesmente pode massagear as duas partes principais do seu sistema digestivo, que muitas vezes são responsáveis pelo inchaço. Uma é a vesícula biliar no lado direito, ou pode ser o pâncreas, que eu vou falar sobre isso. Então, o que você vai fazer é começar a massagear logo abaixo da caixa torácica. E eu gosto de pressionar cerca de 1 polegada da linha média para a direita e cerca de 1 polegada para baixo da sua cancela. Talvez 5 centímetros para baixo e pressione diretamente nessa área. E apenas massageie para a esquerda e para a direita. Apenas segure esse ponto por cerca de 1 a 2 minutos. Não use esse objeto pontiagudo quando você está pressionando aqui. Você pode usar uma ferramenta de massagem ou a ponta de algum pedaço de madeira fosco, mas não use um objeto pontiagudo, ok? Então você vai trabalhar no lado esquerdo e começar a massagear essas duas áreas. Vai ajudar meio que descongestionar esses órgãos, se livrar de muito inchaço. Isso vai empurrar os gases ou fluidos. Uma observação lateral. Quero mencionar que um dos meus pacientes notou que seu inchaço constante desapareceu quando eles foram para a Flórida e deitaram na praia. Tudo bem. E isso foi porque essa pessoa estava passando por um estresse enorme. E toda vez que ela experimenta o sol e a redução do estresse do cortisol, seu estômago fica reduzido a ponto de ficar plano. E isso porque o cortisol ou o estresse criam inflamação e inchaço na barriga. Tudo bem. Então, isso é apenas uma observação lateral. Se você perceber que está passando por um evento de estresse, perceber que seu estômago está distendido, especialmente com o passar do dia, mas vamos examinar cada órgão e falar sobre a causa potencial do seu inchaço. Vamos começar com o estômago aqui. Se o estômago não tiver ácido suficiente ou o pH do estômago for muito alcalino, tudo bem, porque você está tomando antiácidos ou qualquer que seja. Você pode ter refluxo ácido, ou DRGE, ou azia, ou indigestão. A indigestão é uma boa pista de que você não tem ácido suficiente no estômago, ou inchaço, tudo bem. Então, se você tiver inchaço e indigestão ou refluxo ácido, é mais provável que esteja vindo do estômago. O problema com o estômago é que é um dos primeiros lugares para ajudá-lo a começar a digerir. E se você não tiver ácido suficiente, como muitas pessoas daquele ponto em diante, a comida vai passar por toda essa cadeia de eventos e se não for digerido aqui, não será digerido aqui e esses órgãos não vão trabalhar mais. Então é muito importante ter ácido suficiente no estômago para iniciar o processo de quebra da proteína, especialmente com a quantidade certa de ácido. Então, se você precisar de ácido, o que você pode fazer é tomar algo chamado cloridrato de betaína.
vem um suplemento e você tomaria talvez 5 ou 6 deles com uma refeição. Isso vai ajudar muito o estômago a recuperar sua acidez. A outra coisa que você pode tomar é vinagre de maçã com estômago vazio. Ou com comida. Então você tomaria 1 ou 2 colheres de sopa e um pouco de água. Isso vai ajudar na sua digestão. Esse seria o estômago. A próxima coisa que quero falar é sobre a vesícula biliar. O objetivo da vesícula biliar é concentrar a bile, que é como um detergente que ajuda você a quebrar gordura, ou por um fator de 5 vezes. Então, ajuda a concentrar na bile. Então, quando você come, ela é liberada no intestino delgado e se mistura com as enzimas pancreáticas para ajudá-la a quebrar certas coisas. Tudo bem. Agora, se a vesícula biliar não tiver bile suficiente, talvez você não tenha vesícula biliar, ou talvez esteja apenas dentro, você terá arrotos. Os arrotos, o inchaço, ou sentirá náuseas, e há muitos sintomas, mas poderá sentir inchaço se não tiver sais biliares suficientes. Então, se você inchar e você tem esses arrotos, e talvez tenha uma sensação completa embaixo da caixa torácica direita, e você tem uma dor que vai para o ombro direito, bem por aqui, pode ser até aqui, pode ser aqui, ou no seu pescoço, então suspeita vesícula biliar. Então você precisa de alguns sais biliares purificados ou forma de vesícula biliar para ajudar essa vesícula biliar. Então isso seria algumas pistas em que você precisa de ajuda. A outra coisa que você pode fazer, você pode usar isso também para ajudar a descobrir se é a vesícula biliar, basta pressionar por baixo da caixa torácica direita. E se o desconforto no lado direito desaparecer, ou você sentir menos inchaço, é provável que você só precise de um pouco de ajuda com mais sais biliares. Tudo bem? Agora, temos o pâncreas. O pâncreas direito está mais no lado esquerdo, mas atravessa um pouco para o centro, talvez para o lado direito. Mas se o seu pâncreas precisar de ajuda, digamos que você não tem enzimas suficientes. Por vários motivos, talvez você seja diabético ou tenha comido muitos carboidratos no passado, esteja tendo uma perda de função no pâncreas. O pâncreas apenas produz enzimas. Você pode ter diarreia, você pode ter fezes flutuantes, como uma espécie de fezes gordurosas que flutuam. Isso significa que você não tem enzimas suficientes para quebrar essa gordura. É chamado de lipase. E adivinhe, você vai ter muito inchaço. Se for esse o caso, você precisa de mais enzimas. Então você vai obter algum suplemento que tenha uma grande variedade de enzimas. Você também vai ter certeza de consumir alimentos com enzimas. Talvez alguns crus, como saladas, para obter mais enzimas, para ajudá-lo a digerir. Bem como alimentos fermentados, como chucrute, coisas assim, ajudarão a tirar a pressão do pâncreas. O pâncreas também melhora quando você corta o alto teor de carboidratos. Porque quanto mais açúcar você tem, mais insulina é produzida. Mais o pâncreas tem que trabalhar. Mais. Então o pâncreas está então, com o estômago você precisa de mais ácido, a bile, da vesícula biliar, com as enzimas do pâncreas. Se movendo, temos essa coisa chamada intestino delgado, que fica bem no centro. O intestino delgado é onde você tem 90% de toda a digestão e, portanto, as partículas de alimentos que são decompostas pelo estômago em aminoácidos, a vesícula biliar quebra a gordura, o pâncreas ajuda a quebrar os alimentos e depois o intestino delgado, que também tem enzimas, mas não deveria ter muitas bactérias. Muitas bactérias, as bactérias boas, deveriam estar nesse intestino grosso, ok? Mais adiante para baixo. Mas você tem um longo tubo por onde o alimento deve passar. E as enzimas e outras coisas devem agir sobre o alimento para quebrá-lo e então ajudá-lo a ser absorvido para que possa passar pelo fígado e outros lugares do corpo. Mas muitas pessoas ficam com inchaço no intestino delgado. Na verdade, a fermentação acontecendo no intestino delgado. A fermentação é a ação de um micróbio em um alimento, como um carboidrato, uma fibra ou açúcar. Um exemplo disso seria com minhas galinhas. Eu tenho cerca de 16 galinhas e comemos seus ovos. E o eu faço é fermentar a comida. Quando você fermenta a comida, você na verdade deixa de molho em água por 3 dias. E as bactérias que normalmente estão nos grãos e que a proporção orgânicas e os grãos vão agir sobre os carboidratos, quebrá-los e tornar muito mais fácil para o frango digerir aquele alimento.
Além disso, no processo de fermentação você obtém muitos gases que são liberados com dióxido de carbono. Como você pode ver nessa imagem, aqui nós temos muito dióxido de carbono, outros gases sendo produzidos pelos micro-organismos. Parece que está fervendo, mas está apenas liberando gás. Mas adivinhe, quando você tem esse excesso de fermentação acontecendo no intestino delgado, esse gás vai produzir muita distensão e inchaço. Então, você pode ter retenção de líquidos no intestino delgado ou gases. Porque se você não for capaz de digerir certos alimentos no intestino delgado, você reterá líquidos e essa é uma versão do inchaço. Mas também você pode ser uma combinação de gases também. Então essa condição no intestino delgado é chamada de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ou SIBO. Esta é uma situação que você tem bactérias que normalmente deveriam estar no intestino grosso, mas estão no intestino delgado, está no lugar errado. E a comida está sendo fermentada no lugar errado, e você vai ter muita retenção de gases e líquidos. E como sabemos que você tem SIBO, bem, se você consumir probióticos, adivinha o que vai sentir? Pior, você vai ficar mais inchado, ou se você consumir mais salada ou fibra, vai piorar, você vai ficar mais inchado, porque você tem essas bactérias que estão prontas para fermentar, e nesse nível, e você vai sentir pior se você consumir isso. Então é uma indicação para saber potencialmente se você tem SIBO. Você pode fazer um teste. Então o que você faz se tiver SIBO? Bom, você vai evitar probióticos, vai evitar fibras, vai fazer alimentar de carne por um tempo, que significa que você não vai consumir nenhuma fibra vegetal, nenhum vegetal por um tempo. Talvez 1 ou 2 meses para reiniciar o seu sistema. A outra coisa que você vai tomar é orégano e alho para agir como um antibiótico natural. Você também pode fazer usar cravo, tomilho, até mesmo sálvia, coisa assim, e que agirão como um antibiótico natural. Mas esses dois funcionam muito bem. Outra coisa realmente importante a fazer seria jejuar. Jejum intermitente, o máximo que puder. Isso ajudará a redefinir e limpar isso. Então é isso, o intestino delgado. Agora estamos no intestino grosso, você também pode ter quantidades excessivas de fermentação acontecendo, causando inchaço e gases. Se você tiver essa situação, pode ser que você tenha apenas um desequilíbrio nos micróbios e tenha a quantidade errada de certos micróbios versus outros casos. Caso em que uma grande variedade de vegetais pode ser útil, mais fibras. Muitas pessoas que conheço que têm problemas aqui raramente comem vegetais. Na verdade, a pessoa média consome acho que 1,5 xícaras de vegetais todos os dias. Simplesmente não é suficiente para que os micróbios vivam da fibra. Mas se você não os alimentar regularmente, eles podem não crescer na quantidade que você deseja, ou na diversidade que você precisa. Então, o probiótico e a fibra seria benéfica para essa situação. Portanto, se você se sentir melhor ao tomar um probiótico ou fibra, ou uma combinação como chucrute, tem boas bactérias e fibras. Se você sentir melhor tomar, é provável que seu problema esteja no intestino grosso. Se você se sentir pior quando você consumir chucrute, é provável que você tenha um problema no intestino delgado. Então essa é apenas uma maneira de diferenciar os dois. Mas de qualquer forma, eu vou examinar todo o sistema para ajudar a entender as diferentes partes desse sistema digestivo e a causa potencial de seu inchaço para que você possa eliminá-lo completamente. Outra coisa que quero mencionar, se você não estiver em uma dieta cetogênica saudável e não estiver fazendo jejum intermitente, eu primeiro usaria aquele implemento apenas antes de entrar em qualquer uma dessas, porque talvez você precise ter o plano alimentar correto e o horário correto de comer para corrigir tudo. Então, se você quiser essa informação, eu coloquei uma playlist bem simples, você pode aprender isso bem rápido aqui mesmo. Dê uma olhada aqui. Elimine de 5 a 10 quilos com o novo aplicativo da dieta de 21 dias. Faça sua avaliação.